Nesse, nesse bimestre, desde o bimestre anterior, nós já estamos vendo sobre a organização política da sociedade humana. Como que a nossa sociedade ela foi organizada. E nós vemos que ao longo da história, alguns regimes autoritários entraram para a história para ter um domínio de poder, digamos assim, né? Então, mas pensando na humanidade, será que isso é direito colocar a imposição, um autoritarismo como uma forma de governo para que a pessoa faça as coisas por obrigação e não por liberdade ou por vontade ou por se sentir no direito ou no dever de cumprir alguma coisa? Nós vamos estar estudando então as ideias autoritárias do Brasil que teve influência desde lá da Europa. E nós vamos ver como que o Brasil então acabou pegando esses tipos de regime e colocando no nosso país. As ideias autoritárias, então, no Brasil, teve consequências do regime nazista e fascista vindo, então, da Itália e da Alemanha. Nós vimos, então, que surgiu isso daí, né? Surgiu no Brasil a Ação Integralista Brasileira, que é a AIB, que foi feito os movimentos políticos que teve início em 1932. E o líder desse programa ou desse regime, né, desse movimento, foi Plínio Salgado. Mas quem que foi Plínio Salgado, então? Plínio Salgado ele foi um escritor, ele foi jornalista, ele foi teólogo, ele foi político conservador, né? Ele era um católico de extrema direita e ele então era inspirado nos movimentos fascistas italianos, né? Ele gostava do movimento fascista italiano. Então ele chegou a ser deputado federal, né? Ele ficou vários anos, ele teve exilado então em Portugal também. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, do presidente, né, Getúlio Vargas, ele ficou um tempo, né, exilado lá em Portugal. Ele foi acusado de promover levantes contra o governo e depois ele voltou ao Brasil de novo e lançou então um outro partido. Agora teve o PRP, né? E ele fez então uma representação na Câmara dos Deputados, representando o Paraná. Depois ele foi eleito novamente pelo governo por São Paulo e depois que ele se aposentou, ele acabou morrendo. Mas o Plínio Salgado, ele fez esse movimento então com o propósito de fortalecer o Estado e agregar o povo brasileiro em torno de ideias e valores comuns. Mas quais seriam essas ideias e valores comuns que ele tanto desejava? Nós vimos então que Plínio Salgado, ele queria então fazer todo esse movimento em torno dos ideais e valores comuns, queria integrar a população. Então eles fizeram algumas coisas, alguns regimes, algumas coisas que lembrava muito o povo lá da Europa, né? Os partidos políticos nazista e fascista da Alemanha e também da Itália. Então nós vamos fazer a leitura e nós vamos relembrar de como alguns líderes, né, lá nazista e fascista, eles também tinham mais ou menos a mesma coisa que esse movimento do AIB tinha também. O símbolo adotado na ocasião é a letra sigma, que você vê então na bandeira azul. Do alfabeto grego, representava esse ideal integracionalista, né? Queria integrar todos os povos, a letra sigma do alfabeto. Havia também uma saudação praticada pelos integrantes da AIB, com o braço estendido e com a mão espalmada, junto com a pronúncia do lema Anauê, que na língua indígena significa "você é meu irmão". Só que eles acabavam misturando um pouco, né? Lembra que Hitler também saudava com o braço direito, né? Os seus irmãos, né? Nazistas e tal. Eles também tinham um pouco disso daí, só que na verdade eles queriam fazer um movimento, né? E daí eles falavam Anauê, que significa "você é meu irmão". Os integralistas vestiam uniformes verde oliva e promoviam desfiles cívicos nos quais marchavam à semelhança de militares.
Veja, eles não eram militares, porém, eles se vestiam como militares, né? Então, nós vemos aí na foto que Plínio Salgado, com os membros, né, da Ação Integralista Brasileira, que era esse movimento. E aí nós vemos, então, a bandeira. Os apoiadores e simpatizantes do AIB eram nacionalistas e propunham a organização da sociedade nos mesmos padrões de hierarquia e disciplina. O que é hierarquia? Né? Então, é um regime onde tem pessoas que ao você dá ordem e que você recebe ordem. Então, você é comandado por alguém, tem uma hierarquia, assim como tem nas Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, né? Polícia. Tem a hierarquia, tem o soldado, tem o cabo, o sargento e assim por diante. Isso é uma hierarquia. E também disciplina. Então, teria seus comandantes, mas também teria os comandados, aqueles que obedeciam suas ordens. Fazia muito lembrar os nazistas e os fascistas europeus. Eles lutavam para tornar o Estado brasileiro centralizado e forte. Queriam, então, que juntasse, né? O Estado brasileiro, o Brasil tem que ser centralizado e tem que ser forte. Todos têm que falar a mesma língua. E o slogan deles, né, do movimento era Deus, Pátria e Família. E nós já vamos ver por que eles usavam esse slogan, né? Deus, Pátria e Família, exaltavam muito isso daí. Vamos ver? As crenças religiosas das pessoas e a preocupação delas com suas famílias foram usadas politicamente a fim de conseguir o apoio para o regime que eles queriam implantar. Então, todo mundo se preocupa, a maioria, né, pelo menos uma nação cristã como a nossa, se preocupa com Deus, se preocupa muito com a família. Então, eles acabavam juntando, né, família e Deus para poder apoiar o sistema que eles estavam colocando, esse regime que eles queriam implantar. Olha, se esse movimento fala em Deus, fala em família, olha, então nós temos que nos unir pela nossa pátria. No entanto, diferentemente do nazismo, né, e do fascismo, do nazismo alemão, a AIB pretendia a integração. Eles queriam então juntar todas as etnias brasileiras, independente da sua raça, valorizando então a cultura, a nacionalidade, a miscigenação das raças, né? Diferentemente lá do nazismo. Lembra que os nazistas eram contra os judeus, matavam os negros, matavam os judeus? Não, aqui esse movimento, eles eram parecidos pela organização deles, pelas festas, pelos gritos de guerra e todas essas coisas, porém, eles pretendiam, então, fazer a integração, né? A junção, integrar as raças, né? A ação afirmava que ninguém deveria ser julgado nem discriminado pela cor da pele ou por sua etnia, né? E a ênfase dos integralistas recaía sobre os valores morais, éticos, cívicos e sobre o trabalho em favor do bem comum. Então, todos têm que ajudar todos, porque todos somos irmãos e não interessa a sua raça, não interessa a sua cor, não interessa a sua religião, não interessa de onde você é, não importa. Todos somos da mesma pátria e nós temos que nos ajudar. Esse era o movimento que eles pregavam então. A partir dos textos lidos, nós vamos ver que na página 85 nós temos algumas questões a serem respondidas a partir daquilo que nós lemos antes. Então diz assim, a pergunta 4. Segundo a ação integralista brasileira, que é a AIB, quais eram os dois principais valores morais defendidos pelos nazistas e fascistas, considerados necessários à organização do país? Com que objetivo em mente a AIB optou por destacá-los? Vocês lembram quando a gente falou? Os principais movimentos eram hierarquia e disciplina. Então, tem que ter alguém no comando para mandar, né, para comandar a tropa, e tem que ter disciplina por parte de todos, né, tanto dos comandados quanto dos comandantes, né. Com que objetivo em mente a AIB, então, optou por destacá-los? A AIB destacava esses valores com a finalidade de tornar o Estado brasileiro centralizado e forte, como nós vimos então no texto. Na número 5 fala assim, a seguir marque com X nas características comuns existentes entre o integralismo do Brasil e o fascismo, nazismo da Europa. O que eles tinham em comum então? Será que os dois tinham espírito nacionalista? Sim, porque eles lutavam pelos seus ideais, né?
tanto os nazistas como os fascistas, né? Eles lutavam pela sua pátria, davam vida pela sua pátria. Os da IB também faziam isso, né? Então, os integrantes do Brasil também, eles queriam também uma pátria juntas, né? Todas elas ali juntinho, fortalecidos. Então, sim. O Estado, eles queriam um Estado forte e totalitário? Sim, tanto lá na Europa quanto no Brasil, eles queriam um Estado forte e totalitário. Tanto um quanto o outro tinha preconceitos étnicos? Opa, lá na Europa, sim. Eles tinham preconceito que eles não gostavam do outro. Mas no Brasil, eles lutavam contra. Eles não queriam preconceito. Então, não é verdade isso. Ambos tinham militarismo, tanto lá na Europa quanto no Brasil. Existia o militarismo, uniforme, aquela coisa toda de hierarquia? Sim, tinha sim. A hierarquia e disciplina social? Tinha? Sim, ambos tinham a hierarquia e a disciplina social. Os dois usavam símbolos pátrios como bandeira, brasão, saudação? Sim, nós vimos isso, né? Os dois tinham as suas bandeiras, tinha seu brasão, tinha sua saudação, né? Um, Ave Hitler, o outro, Anauê. Então, eles tinham sim as suas saudações. E número 6, qual a principal diferença entre o integralismo e o fascismo nazismo? E essa diferença foi positiva ou negativa para o Brasil? Olha, diferentemente do fascismo nazismo, no integralismo o preconceito étnico não era alimentado. Então, não tinha esse preconceito étnico do integralismo do Brasil, né? O integralismo valorizava a miscigenação do povo brasileiro, afirmando que ninguém devia ser julgado nem discriminado pela sua cor da pele ou pela sua etnia. Nessa foto aí, nós podemos então identificar algumas coisas. Quais características do movimento integralista são possíveis de identificar na fotografia? Nós podemos ver então o nacionalismo, né? Representado pela bandeira nacional, nós vemos a bandeira nacional atrás. Nós também temos a bandeira do integralismo, né? Então tem o símbolo pátrio, né? A bandeira nacional e a bandeira do integralismo ali atrás, simbolizando o nacionalismo. Mas também tem militarismo. Então são dois movimentos, nacionalismo e o militarismo. Olha, observe que as mulheres e as crianças, todas elas se vestem com uniforme estilo militar. Então nós vimos distintamente ali que a presença militarismo está ali sendo feita nessa foto. E agora para nós pensarmos, que tipo de autoridade nós estamos recebendo? Que tipo de autoridade nós estamos aprendendo para um dia exercer? Ou que tipo de ideal de autoridade serviria para a nossa humanidade? Um regime que tenha autoridade ou um regime de autoritarismo? Que manda, obedece, sim senhor, que não tem razão, que a pessoa não pode discutir, dar ideia. Pense aí. Será que o modelo que Jesus colocou para nós, será que é um modelo de autoritarismo? Que ele deixou isso para nós? Quem manda é o outro e a gente obedece? Será que é isso? Vamos pensar bem que tipo de ações nós estamos fazendo com os nossos semelhantes, né? Será que a gente gosta só de sair por cima, mandar, ganhar as melhores coisas e o outro não tem direito a nada? Pense bem e nós nos vemos na próxima aula, certo? Beijo, fica com Deus.